que a aula de hoje seria de poesia, mas é sobre a ciência e a arte nos primeiros séculos. Primeiro, na verdade, século XVI e XVII, aqui no Brasil. Cujos expoentes máximos foram o padre Anchieta e o padre Antônio Vieira. Quem Nóbrega lá, Vieira. Padre Vieira. Padre Nóbrega, bom, tem seu expoente, mas é de apostolado, tem suas cartas, muito interessante. Mas o padre José de Anchieta é impressionante. Quando ele chega em dezembro de 1553, na Bahia, e a São Vicente 6 meses depois. E já tinha aprendido a língua dos silvícolas, depois que chegou aqui no Brasil. Em 6 meses ele aprende a língua do tupi. Isso é uma graça de Deus. E ele vai redigir a primeira gramática da língua brasílica. Depois falo, não, porque a igreja quis tirar, a igreja quis destruir essas culturas. Não. Tanto que Padre Anchieta, ele vai escrever a primeira gramática dessa língua. E essa língua, como lhes disse na última aula, foi falada no Brasil até século XVIII. Quem destruiu foi o Marquês de Pombal, que foi maçom. E em 1556 eram recebidos na Bahia os manuscritos dessa língua brasílica. Ou seja, em 1553 ele chegou e já vamos fazer uma gramaticazinha. Vamos escrever. Não de latim, não de português, mas de tupi. E na linguagem, nem sempre polida, a ideia é viva, simples e pitoresca. E depois ele tem suas pregações, ele vai fazer os autos aqui no Brasil, e com os autos ele vai ensinar aos índios a doutrina, a moral, os costumes, os bons costumes. Então tem vários autos, era muito comum no século XVI os autos morais. Aí temos em Portugal Gil Vicente, que tem vários autos, aí tem o famoso auto da Barca do Inferno, que é maravilhoso. De uma doutrina ali, tem um auto que é sobre a Anunciação de Nossa Senhora, também é lindíssimo. E o Padre Anchieta vai começar a fazer os autos. Então tem vários, tem o auto de São Lourenço, auto de Santa Inês. E Anchieta foi humanista, ou seja, humanista no bom sentido. Ele sabia cultivar as boas línguas, principalmente o latim, que ele sabia muito bem, a língua portuguesa e a língua espanhola, que era a língua materna dele. E Anchieta foi humanista pelo século em que viveu, que foi o século XVI, pela formação e principalmente por sua índole. Isso se evidencia nas suas cartas latinas, nos poemas de Gestes Mendes de Sá, que é, como eu lhes expliquei na semana passada, foi o poema que ele vai falar sobre Mendes de Sá e sobre suas obras aqui no Brasil, e principalmente a obra da conquista da França Antártica, que foi o Rio de Janeiro. E Anchieta também conhece todo o tesouro da língua latina. Sua descrição na primavera do Mendes de Sá lembra as estrofes de Virgílio. Dos versos que descrevem a vida das abelhas, depreende-se o perfume virgiliano, e até a métrica timbra em ser virgiliana pela colocação das palavras no verso e distribuição variada dos dátilos e espondeus. Então, o Padre Anchieta não era só santo, ele era um cultivador da língua. Aí, muito interessante como ele vai descrever as coisas dos índios, ele é muito descritivo. Ele vai descrever o tacape, o escudo dos índios, as pinturas dos corpos dos indígenas, os ornatos, os instrumentos músicos de guerra. Desenvolve a comparação do sapo que se aplica ao chefe Cururupeba. Pinta com grande sabor evocativo as bebedeiras e antropofagias dos selvagens, a onça presa no mundel em noite escura,
o combate a nado e ainda variadas figuras e episódios. E Anchieta é um dos humanistas abalizados da América. Não foi só no Brasil, mas em toda a América. Ele foi o que mais cultivou essa veia artística. A obra poética de Anchieta foi toda ela recolhida em 2 cadernos de mais de 200 folhas cada um. E é muito interessante quando ele vai também escrever as obras de Nossa Senhora, a vida de Nossa Senhora quando ele fica preso dos Tamoios em Ubatuba. Ele vai ficar preso lá por algum tempo, porque os Tamoios queriam matá-lo, então ele fica como cativo. E ele, com muito medo de que, porque as índias andavam nuas, e para guardar sua castidade, então ele faz um propósito a Nossa Senhora, que ele escreveria sua vida toda em verso. E Nossa Senhora revela a ele que ele não morreria enquanto não colocasse tudo no papel. E de fato ele vai escrever na praia e depois ele vai passar tudo para o papel. Toda essa vida de Nossa Senhora. Que é o poema da Virgem, que foi levado a termo pelo padre Anchieta, que são o nome da obra, depois ele vai ter Pie Petitiones per ordine alfabeti e Horas Immaculatissime Concepciones. As piedosas petições em ordem alfabética, que ele vai escrever, e as horas da Imaculatíssima Conceição de Nossa Senhora. E existiu uma edição, quando fez o quadricentenário da Companhia de Jesus, em 1940, foi feita aqui no Brasil uma nova edição dos poemas pela imprensa nacional. E quando Anchieta escreveu o poema a respeito de Mendes Sá, este ainda estava vivo e acabava de vencer os franceses. É um poema clássico no sentido estrito da palavra, pela língua, pelo metro e pelo verso heróico latino. E, como queriam, vamos ter algumas poesias do Padre Anchieta, porque tinha gente querendo fazer um recital poético aqui. Então, por exemplo, tem uma cantiga por o Sem Ventura a Nossa Senhora. É muito bonita. Mãe de Deus, muito formosa, conforta-nos na nossa morte, fazendo manso o teu filho e compassivo, defende-nos, salva a nossa alma. Faze para nós benignos Jesus, teu filho formoso, e que nossa alma crente muito o ame, e proclame eternamente, com ele te glorificando. E tem também um poema aqui, as mesmas estrofes em tupi, mas eu não vou ler porque eu não sei ler tupi. Depois tem também um poema dele em espanhol, para mostrar que ele é um autor das 3 línguas, latim, português e espanhol. Esse eu posso ler. Desterrou-se el rey del cielo, de su celestial morada, por el grande amor y celo de la iglesia su amada. 33 años de vida por su amor tuvo por nada, sufriendo por despedida cruel muerte y deshonrada. Antes de la cruda muerte, viéndola desconsolada, le habló con pecho fuerte, con la dulce enamorada. No sientas mi partida, mas antes si me tienes en tu pecho y estás conmigo unida, con amor muy estrecho, alégrate que al Padre voy derecho. Este é em espanhol, que o Padre Anchieta também escreveu. E agora tem uma em latim, para mostrar. Em tupi eu não leio, mas em latim sim. Otum quanti gladius dolores, cor penetravit genitrix salutis, dum vides dulcem perimi cruento, funere natum. Nempe conserves medio respostum, corde quos sentit toleras dolores, quetum natum tibi perforarunt, vulnera pectus. Falando das dores de Nossa Senhora, essa é a poesia.
Então, agora vamos ver o padre Antônio Vieira. Esse padre Anchieta, ele brilhou pela prosa, suas cartas, suas descrições. Se ele brilhou pelas suas poesias, sejam latinas, sejam portuguesas, sejam espanholas, e principalmente pelas poesias, o padre Antônio Vieira vai brilhar pela pregação e pela prosa dele. Era um gladio acutus, uma faca afiada. Ele tem termos, tem giros que só quem domina a língua portuguesa pode ter. De fato, ele é exemplo para a língua portuguesa. Se padre Vieira usou isso na língua portuguesa, nós podemos usar. Então, ele é um exemplo. Padre Antônio Vieira, ele nasceu em Lisboa, a 6 de fevereiro de 1608. Os pais chamaram-se Cristóvão Vieira Ravasco e Maria de Azevedo. Veio o menino com a família em 1614 para a Bahia. Estudou no colégio dos jesuítas e era aluno medíocre, para a gente ver. Ele não tinha facilidade para o estudo, Padre Anchieta. Rezava diante da imagem da Virgem das Maravilhas na Catedral Baiana, pedindo que o protegesse nos estudos. E é muito interessante o que vai acontecer. Um dia, a meio da súplica, sentiu como um estalar qualquer coisa no cérebro, com uma dor vivíssima, e pensou que morria. Padre Anchieta, Padre Vieira. E daí por diante foi o primeiro e o mais distinto em todas as disciplinas. Por obediência, teve de seguir para o Colégio da Companhia em Olinda, onde regeu a cadeira de retórica. Onde fica hoje em dia o Seminário de Olinda, o Seminário Nossa Senhora da Graça, era o Colégio dos Jesuítas, ali. É uma pena que, na época do concílio, tinha um bispo lá não muito bom e destruiu toda a capela. Tirou todos os altares. Esse bispo, infelizmente, era o Dom Helder. E destruiu tudo lá. E no ano de 1634 recebeu o presbiterato. Pela primeira vez havia pregado na Bahia no ano anterior, 1633. Passou 5 anos missionando os silvícolas da mesma capitania. Então ele não só era um pregador nato, mas ele também ia nas missões. Ele pregava as missões. E ele fez muitas missões no interior da Bahia, no Tocantins, no Maranhão. Ele foi ali missionar entre os índios. E mandaram-no os superiores a Portugal, acompanhando Dom Fernando, filho do governador Dom Jorge Mascarenhas, a fim de apresentar homenagem a Dom João IV. Dom João IV foi o primeiro da dinastia dos Braganças, que tirou Portugal do jugo dos castelhanos. Portugal ficou 40 anos como preso da Espanha, e foi Dom João IV que vai liberar Portugal depois que ele vai consagrar o reino a Nossa Senhora. Ele consagra o reino, dá o seu reino a Nossa Senhora, e não só Portugal, mas também todo os reinos, as colônias, a Nossa Senhora da Conceição, de Vila Viçosa. E é muito interessante. Depois disso, o rei de Portugal nunca mais usa coroa. Se vocês verem uma pintura dos reis de Portugal, vai ver ele e a coroa em cima de uma almofada. E depois disso, eles nunca mais eram coroados, eram aclamados. Tanto que aqui no Rio de Janeiro, quando morre Dona Maria I a Piedosa, Dom João VI, ele vai ser aclamado no Rio de Janeiro, na Catedral Antiga do Rio de Janeiro, e não coroado, porque era o costume dos reis de Portugal não colocar coroa, porque o reino era de Nossa Senhora, a Senhora da Conceição. E isso é impressionante, essa piedade que eles tinham. Até hoje, bom, se no dia que tiverem, até o último rei que foi aclamado em Portugal era assim. E
ele recusou um bispado, resolveu dedicar-se aos labores da catequese entre os indígenas do Brasil e partiu para o Maranhão. E é muito interessante que ele vai lutar pelos direitos dos índios, que estavam sendo maltratados, e ele vai a Lisboa depois pedir que não façam isso. Cadê? Alcançou do soberano a provisão de 1655, regimento que vinha amparar os silvícolas oprimidos pela desumanidade dos portugueses sem escrúpulo. De volta ao Maranhão, intensificou maravilhosamente o apostolado das missões. Depois de 1655, a catequese irradiou em todas as direções, ao Tocantins, ao oeste pelo Amazonas, à Ilha Joanes e ao Gurupi. Por iniciativa e esforço de Antônio Vieira, 16 igrejas foram construídas e o glorioso missionário percorreu umas 600 léguas, trabalhando pela evangelização dos filhos da floresta. E ele também será perseguido pela Santa Inquisição. Padre Vieira. Cadê? No dia da Epifania de 1662, pronunciou Antônio Vieira o célebre sermão em que ataca o miserável tráfico dos escravos no Brasil, acusa os colonos e expõe a situação dos índios e agravos que sofriam, e principalmente apresenta as queixas em defesa dos missionários. Vieira é naquele mesmo ano chamado ao Tribunal da Inquisição, onde todos os esforços tendiam a incriminar de heresia judaica o jesuíta. E passou pelo vexame de longos e fatigantes interrogatórios. O libelo foi lido em 1664. E por 5 meses esteve Antônio Vieira encarcerado. O processo arrastara por mais 2 anos e chegou a termo em dezembro de 1667. E é muito interessante aqui como esse era antigamente a coisa. Que conta que a sentença foi pronunciada em 23 de dezembro de 1667, na sala do Santo Ofício, na forma ordinária. Estavam presentes os inquisidores, os oficiais do tribunal e alguns religiosos e eclesiásticos da universidade. A leitura durou 2 horas e 1/4. Ele de pé, escutando a leitura dos autos por 2 horas e 15 minutos. Então, é impressionante. O nobre acusado ouvia de pé, os olhos pregados no crucifixo, na atitude calma e imóvel que convinha à situação. Então a Inquisição queria condená-lo, mas é interessante o que vai acontecer depois. Ele vai até Roma, aqui. Pouco tempo depois, seguia o padre Vieira para Roma, onde teve ensejo de pregar várias vezes em igrejas muito concorridas e diante do colégio dos cardeais. Foi alvo das atenções da sociedade romana. Pronunciou vários sermões na igreja anexa ao Palácio da Rainha Cristina da Suécia, que fora convertida por um religioso da companhia. Breve se viu objeto das afetuosas atenções do novo Papa Clemente X. Quando o pontífice ouviu o ilustre missionário contar os seus trabalhos apostólicos, as suas lutas e as suas privações, sentiu a alma penetrada de admiração e ternura. Tanto zelo e tanto mérito, punidos como crimes por meio de indignas perseguições, foram coisas que revoltaram a retidão da sua alma. O Papa não só aboliu a sentença da Inquisição, mas fez mais. Inteiramente confiado nas luzes e na lealdade de Vieira, pediu-lhe um relatório circunstanciado sobre os abusos dessa instituição, e após o inquérito, a Inquisição foi suspensa por 6 anos. Então a Igreja rasgava com decisão os véus sobre os quais se pretendia consagrar monstruosos abusos. Então, o padre Vieira ele vai ser absolvido pelo próprio Papa. E vamos ver aqui. Ele vai publicar em vida 11 volumes dos seus sermões. 11 volumes. Não é sermãozinho assim. Você já viu, assim.
Só por aqui. Exatamente. É engraçado o que um padre muito velhinho que eu conheci, ele tinha se ordenado na década de 40. Ele falava, Sermões de Vieira, todo mundo quer ter a coleção dos sermões dele, mas ninguém lê. Ninguém quer ler. E, de fato, a gente encontra isso em sebos, assim, mais no poder. Mas ninguém lê. Só algum outro sermão. Mas é impressionante. 11 sermões, 11 volumes. As orações de Antônio Vieira conhecem todas as belezas do estilo oratório. O egrégio tribuno sacro versou religião, moral, teologia, comentou provérbios, discutiu problemas científicos, filosóficos e sociais, foi psicólogo, crítico e ensaísta em seus discursos. Ao tempo de apostolado do Maranhão, Vieira pregava de dia aos colonos e à noite era catequista dos índios, falando-lhes em linguagem sóbria que convinha. Aliou a linguagem popular aos sublimes rasgos da eloquência. De fato, é até gostoso você ouvir Padre Vieira, você lê, porque aí você vê o português bem empregado, é uma doce cantilena o português deles. Outro que eu aconselho muito a ler é o Padre Manuel Bernardes. Esse também é maravilhoso. Tem um português lindo, pulcro, e tem os sermões muito simples, mas muito belos. Padre Manuel Bernardes. Infelizmente, hoje em dia não vão fazer mais republicar suas obras completas, mas seria uma maravilha isso. Pelo menos os sermões. O ilustre pregador adaptava com visível e assombrosa facilidade os passos da Sagrada Escritura ao que pretendia demonstrar. Tratou no púlpito, identificando-os com as mais inesperadas alegorias bíblicas, não só matérias religiosas, mas assuntos políticos, sociais, literários e econômicos. É muito interessante um sermão que ele prega, e ele fala assim: aqui no Brasil, na colônia, se conjuga o verbo roubar, não só na colônia, como no reino, o verbo roubar em todos os tempos, números e modos. Ele destrói. Isso vem já de longa data, né? O verbo roubar com todos os seus tempos, números e modos. Só Padre Vieira para fazer isso. Em muitos sermões, desvenda-se-nos um Vieira arrastado por nobilíssimos e humaníssimos anseios, já quando impelido pelo zelo patriótico. Apela para a congregação de esforços com o fim de organizar resistência contra o holandês e contra o espanhol. E já quando pugna pela liberdade dos índios, animado pelo fervor cristão. Já quando defende a causa dos judeus, arrostando com o desagrado do tribunal da fé. E não raro a facência, a ironia e a sátira feriam certeiras o alvo, como o ferro buído de uma lâmina. O sermão aos peixes depara-se o celebrado símile dramático entre o polvo e o hipócrita, de estilo vivo, nervoso, cheio de peripécias. Só a Vieira mesmo para fazer uma coisa dessa. Então, foi o nosso grande pregador, Padre Vieira, e ele vai morrer, ele vai falecer no Colégio da Bahia. Não sei se ele está enterrado lá, mas ele vai morrer lá. Colégio da Bahia, deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui. Padre Antônio Vieira morreu no dia 18 de julho de 1697. Então morreu quase 100 anos, ele. Ele estava já muito doente, escreveu então 30 sermões em honra de Nossa Senhora, quando estava já muito doente. Agravaram-se as enfermidades, continuaram as eripcelas, sobreviam achaques novos, impinges, cujo prurido era um tormento, e tumidez prostática, doença da velhice, com seus impertinentes chamados. Não, o Padre Vieira é impressionante. E ele até o fim, ele
continua a pregar. Então, são essas duas estrelas de ciência e de piedade, de prosa que temos no nosso país, e não damos o valor devido a eles. Tem muitos outros. Nessa época, século XVI, XVII, tem muitos outros rasgos, muitos outros astros que brilharam aqui no Brasil. E principalmente no século XVIII, quando chegarmos nele, vamos falar. Na próxima aula vamos entrar na segunda fase, que é as constituições primeiras do Arcebispado da Bahia. Ou seja, o primeiro consínodo que teve aqui no Brasil, e essas constituições regeram a igreja no Brasil até o século XX. E isso protegeu muito o clero aqui no Brasil, mas vamos deixar para a próxima aula. Não sei se